Gente, a gente queria começar o debate. O debate que está sendo organizado pelo Centro Acadêmico Visconde de Cairu, centro acadêmico aqui da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Queria, antes de mais nada, agradecer à diretoria da FEA pela cessão do espaço do auditório FEA 5. Queria agradecer também as cinco chapas concorrentes à eleição do DCE, que aceitaram o nosso convite para comparecer aqui na faculdade. Queria agradecer à equipe de audiovisual da FEA que está gravando o evento. Esse evento está sendo não só transmitido ao vivo pelo IPTV da USP, mas ele também está sendo gravado e depois vai ser colocado no ar. Além disso, o Jornal Estado de São Paulo está presente, cobrindo o evento. E eu queria agradecer também às pessoas que estão nos assistindo, não só aqui, como em todos os campi da USP, nas suas casas. Bom, fazendo uma breve introdução às regras do debate, as regras já foram aceitas por todas as chapas, assim como a composição da mesa, que é composta por mim, meu nome é André, sou presidente do Centro Acadêmico aqui da FEA, pelo Tomás e pelo Bruno. Bom, as cinco chapas, só para apresentar, a minha direita, chapa 27 de outubro, representada pela Natália e pelo Gilga. A minha direita também, a chapa Quem Vem com Tudo Não Cansa, representada pelo Pedro e pelo Fred. E a chapa Não Vou Me Adaptar, representada pelo Beira e pelo Pedro. À minha esquerda, a chapa Reação, representada pela Irina e pelo Márcio Becker. E a chapa Universidade em Movimento, representada pelo Caetano e pela Lira. A gente organizou o debate separado em 4 blocos. O primeiro bloco é o bloco de apresentação das chapas. Cada chapa vai ter 2 minutos e meio para se apresentar. A ordem das apresentações vai ser decidida por sorteio, que a gente vai fazer agora. O segundo bloco são perguntas do CAVC, do nosso centro acadêmico, para cada uma das chapas. As perguntas já estão estabelecidas e a gente vai sortear o tema e para quem a gente vai fazer a pergunta. O terceiro bloco é a pergunta entre as chapas. A gente vai sortear 2 rodadas de perguntas, onde cada chapa vai perguntar cada chapa vai responder 2 perguntas. Desculpa, cada chapa vai fazer 2 perguntas. Por fim, o quarto bloco é o bloco de perguntas livres da plateia. A gente vai passar o microfone para quem estiver aqui presente assistindo. A única restrição é a restrição de horário que a gente tem. Então a gente pede a gente sabe que nem todas as perguntas vão poder ser contempladas. A gente pede a compreensão de todo mundo. Bom, a gente vai fazer o sorteio da ordem de apresentação das chapas. Primeira chapa, Não Vou Me Adaptar. Segunda chapa, Universidade em Movimento. Terceira chapa, Quem Vem com Tudo Não Cansa. A quarta chapa a se apresentar é a chapa 27 de outubro. E por fim, a chapa Reação. Tá aqui. Não vou mostrar. Chapa Não Vou Me Adaptar, vocês têm 2 minutos e meio. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou o Beira, sou estudante de Relações Internacionais aqui da USP. Já foi apresentado também o Pedrinho, estudante de Ciências Sociais. E eu vou falar em nome da chapa Não Vou Me Adaptar. Quem compõe a chapa Não Vou Me Adaptar? Nós somos 300 estudantes, a maior chapa inscrita no processo eleitoral do DCE da USP.
mas não é isso que faz de nós pleitearmos o fato de sermos a chapa mais representativa desse processo eleitoral. Na verdade, nós também estamos em todos os campi da USP, estamos nos mais diversos cursos, construindo um movimento democrático pela base, com a discussão com os estudantes de qual é o tipo de universidade que eles querem construir, por que meios, como eles pautam o tipo de universidade que a USP deveria ser e que tipo de relação ela deveria ter com a sociedade. E a partir disso que nós propomos a construção do Diretório Central dos Estudantes, se formos eleitos agora no ano de 2012. Nós entendemos também que a USP ela vive hoje um momento de crise. Ela vive um momento de crise porque nós vemos uma gestão da reitoria que toma medidas sem qualquer diálogo com a comunidade universitária. Milhões são gastos em obras faraônicas, como construção de centros internacionais, sem qualquer diálogo com as unidades, quais são com as reais necessidades dos estudantes do ponto de vista de infraestrutura, de falta de docentes, de uma série de questões latentes nos cursos da USP. Uma reforma curricular foi aprovada no ano de 2010 e que previu o fechamento de cursos, como, por exemplo, em obstetrícia, na EASH. Uma série de questões são decididas por, na verdade, 2% da comunidade universitária da USP, em colegiados restritos, e nós defendemos que deve haver uma democratização dessa universidade. Nesse sentido, nós pautamos que o DCE ele deve ser uma entidade que deve estar presente nas assembleias de curso, conversando com os estudantes nos mais diversos cantos da Universidade de São Paulo, produzindo boletins que explicitem quais são os posicionamentos dos estudantes diante de diversos temas e também colocando qual é o nosso entendimento de como a Universidade de São Paulo deveria ser e que tipo de relação ela deveria ter com a sociedade de São Paulo e também de todo o Brasil. Nesse sentido, eu entendo que nos últimos tempos a universidade ela também tem colocado barreiras à relação. Gente, a gente vai cortar o tempo quando tem os dois cronômetros. cronômetros. Que vocês informassem, só falta 1 minuto, alguma coisa assim. A gente tinha combinado com as chapas que, como tem 2 cronômetros, as chapas estariam cientes, mas a gente vai tentar providenciar. Desculpe, eu realmente não sabia em que momento. A gente pede apenas para as chapas, se elas não conseguirem ver o cronômetro aqui atrás, tem um cronômetro ali naquela tela daquele computador. Eu entendo que o computador está meio distante, principalmente para a última das chapas, mas... Tá. Basicamente é isso. Perdão pela... Perdão. A próxima chapa, a chapa Universidade em Movimento. Oi, eu sou a Lira, estudo artes cênicas, e a gente do Universidade em Movimento compartilha uma visão que está por boa parte dos estudantes, professores e funcionários da universidade, que hoje a gente tem uma crise dentro da universidade, uma crise na estrutura de poder na universidade, uma crise representativa, uma crise no sentido de que a universidade hoje não tem uma estrutura que consegue dialogar e dar respostas aos problemas que a gente enfrenta dentro da própria universidade. E a gente acredita que para isso mudar, o mais importante é a gente conquistar o apoio da maioria para essas transformações que precisam ser feitas na universidade. Transformações que vão desde a Estatuinte, que é uma coisa extremamente necessária para a gente repensar a estrutura de poder da universidade, até retomar o gatilho automático que permite que a gente tenha mais professores. E para ter o apoio da maioria, a gente precisa ter, dentro do próprio movimento estudantil, estruturas que possibilitem que todos se envolvam. Para isso, uma das nossas propostas é que o DCE não funcione como uma entidade que comande o movimento, mas como uma entidade que estimule e dialogue com os centros acadêmicos. Na nossa posição, é o centro acadêmico que tem um contato direto com a realidade do estudante, que tem condições de dialogar com aqueles estudantes, que tem condições de fazer o processo de debate com a ampla maioria dos estudantes. Por isso, a gente tem propostas como, por exemplo, realizar CCAs mensais,
fazendo esforço para todos os estudantes de todos os campi, de todos os cursos participarem, porque a gente acredita que o movimento estudantil ele tem que ir para além da FEFELESH, ECA e FAO, onde normalmente ele está concentrado. O movimento estudantil ele precisa de todos os estudantes para conseguir vitórias, para conseguir melhorar as nossas vidas, para conseguir melhorar a universidade. Porque a universidade ela não deve estar só a serviço dos que estudam nela, mas ela deve estar a serviço de toda a sociedade, que é quem mantém e que é para onde deviam estar voltados os nossos olhos. É isso. Obrigado. Apresentação da chapa Quem Vem Com Tudo Não Cansa. Boa noite, sou o Fred, chapa Quem Vem Com Tudo Não Cansa. Eu acho que ficou, pelo menos das duas falas que tiveram até agora, ficou claro que a USP tem problemas, ficou claro que muita coisa precisa mudar. Só que a USP tem 80 anos, tem quase 80 anos. E o que mudou, né? O que tem mudado de lá para cá? Muito pouca coisa. Então a gente tem, para começar, a lei de diretrizes e bases não é respeitada, então nossa representação nos colegiados é ridícula. A gente não tem poder de decisão, passando pela forma de acesso, que é completamente excludente, muito pouco democrática, a grade, que já falaram aqui, a utilização, os investimentos do orçamento. Faz muito tempo que a USP não abre novas vagas, tem curso sendo que querem fechar, curso que já fecharam, não tem nenhuma integração entre os campi do interior. Então tem muita coisa para fazer, realmente, tem muita coisa, os estudantes precisam lutar por muita coisa. Só que o que a gente está vendo, o que a gente vê nos últimos anos, é um modelo de movimento estudantil que não agrega, que não conquista, que não tem capacidade de mobilizar os estudantes, de coordenar, de organizar, de estar colado na sua base, para realmente ter alguma condição de ter conquistas numa universidade que, apesar de ser uma das mais importantes da América Latina, está muito bem posicionada em rankings de universidades do mundo, a melhor do Brasil, sem dúvida, mas que é arcaica, que você vê as universidades federais pelo Brasil tendo conquistas, voto paritário, os alunos podem decidir seu diretor, seu reitor, discutem a grade, tem debate, e aqui na faculdade, na universidade, a gente não tem voz, e o DCE pouco faz para mudar isso, pouco agrega, pouco mobiliza os estudantes. Então a gente está disputando o DCE porque a gente acredita que dá para fazer diferente, como já falaram, a gente precisa mobilizar os estudantes, precisa estar à frente, mas os estudantes precisam participar, precisam ser ouvidos o tempo todo. E hoje o movimento é fechado nele mesmo, é um movimento de autoconstrução. Os grupos eles estão tentando se construir, se promover, são sectários, eles estão sempre brigando. Uma chapa surgiu do racha com a outra, eles estão ligados na política partidária, só que conquista na universidade não tem. Você não vê, não se chega perto de conquistar alguma coisa. Então a gente acha que pode fazer diferente. Obrigado. Chapa 27 de outubro. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Gil, sou estudante de Ciências Sociais. E eu queria começar dizendo, companheiros, que não é coincidência que, como a maioria dos presentes aqui deve ter visto, na semana passada o Rodas tenha se referido aos familiares de dezenas de mortos e torturados na ditadura militar que assinam um manifesto pela democratização da USP como auto-intitulados perseguidos pela ditadura. Esse é o reitor que, há poucos anos atrás, fez parte de uma comissão na qual votou e absolveu o Estado por assassinatos como de Zuzu Angel e tantos outros lutadores que caíram. Portanto, em absoluto não é uma coincidência que esse reitor esteja justamente resgatando os decretos de 1972, do auge do AI-5, para expulsar, processar estudantes, demitir trabalhadores que se organizam politicamente nessa universidade. Portanto, absolutamente não é uma coincidência que esse reitor esteja justamente resgatando a militarização da USP. A repressão tem avançado enormemente dentro da universidade e isso não é absolutamente segredo para ninguém. Esse é o mecanismo, é a ferramenta pela qual essa reitoria busca garantir a implementação, busca impor contra a vontade dos estudantes e dos trabalhadores, contra os interesses da população, um projeto de privatização da universidade, de precarização do ensino, de atrelamento da pesquisa à iniciativa privada e de afastamento da universidade dos interesses dos trabalhadores, da maioria da população, do povo pobre.
E é justamente contra esse projeto, contra a repressão, é justamente pela expulsão da PM, pela reversão dessas punições, é justamente pela derrubada da estrutura de poder autoritária e arcaica que é vigente nessa universidade que os estudantes precisam lutar. E a Chapa 27 de Outubro, ela reivindica e busca expressar justamente essa luta que teve um passo em um momento muito importante no fim do ano passado e que agora, nesse semestre, precisa ser continuada com uma enorme mobilização. A Chapa 27 de Outubro se forjou no calor daquela luta. Ela é a única chapa que apoiou veementemente cada passo que o movimento deu, a greve, as ocupações. Ela é a chapa que defendeu todos os mecanismos de democracia direta e democracia de base dos estudantes, as suas assembleias, o comando de greve, a auto-organização dos estudantes desde cada assembleia de base, justamente porque a nossa concepção é de um DCE que seja uma ferramenta de organização e uma ferramenta de luta do conjunto dos estudantes contra esse projeto de universidade elitista, privatista e racista. Por fim, a Chapa Reação. Boa noite a todos, meu nome é Irina, eu sou estudante das Ciências Sociais e moradora do CRUSP. A Chapa Reação é uma coalizão de estudantes de diversos cursos da USP. A nossa bandeira principal é tentar suprir os problemas de cada curso e dos alunos e ser contra a partidarização do movimento estudantil. O movimento estudantil ele diz que se processa na universidade uma tentativa de privatização. Bom, o que ele é contra a privatização para fins alheios, mas ele não é contra a privatização que ele desenvolve aqui dentro. Ele utiliza a universidade, a sua estrutura, para promover os seus quadros políticos, utiliza as salas para colocar debates no partido, com todo respeito à figura política que eu vou citar agora, mas quantas vezes vocês não viram o Sr. Plínio de Arruda Sampaio fazendo debate aqui dentro? Eles utilizam as cotas da ProAluno, a torta direito para imprimir panfleto e demais. Bom, a questão é a seguinte, eu vejo aqui muita gente reclamando do reitor, e é verdade, ele é realmente autoritário. Mas não adianta eu reclamar do reitor, falar que ele é autoritário e ser tão autoritário quanto ele. Afinal, quem é da FEFELESH sabe que se você for numa assembleia, você não tem direito a falar o contrário. Se você falar o contrário, você é vaiado, você é taxado de reacionário, de direitista, independente da sua posição política. O que a gente quer tentar é fazer uma ampliação da representação. A nossa proposta principal é a questão do plebiscito. A gente quer tirar as assembleias, as discussões? Não, gente, a gente não quer, a gente quer ampliar isso. Mas a gente quer que as decisões sejam tomadas aluno por aluno, não uma assembleia de 400 pessoas. Se a gente for ver, uma assembleia de 400 pessoas, tem bastante gente? Tem, mas quanto é um universo de 400 pessoas comparada a 80 mil pessoas? Então, o que acontece é o seguinte, é necessário debater, é necessário conversar, mas nós somos a favor de, na hora da votação, um aluno, um voto, nem mais, nem menos do que isso. Nós somos a favor também de que os cursos, você olhe a estrutura deles, você fale sobre a estrutura deles. Os problemas nos campos de São Carlos, Lorena, é necessário ver uma reestruturação de currículo de vários cursos, problemas em sala. Tudo bem, tem gente que acha que não, que o movimento estudantil é mais para você debater uma ideologia. Eu acho que assim, independente da nossa ideologia, a gente tem que defender o nosso interesse. A gente tem que debater com o funcionário, professor, com todo mundo, mas vamos abrir o diálogo. Eu acho que a gente não tem que tomar uma atitude radical, não é invadindo algum local, não é depredando o patrimônio público, que a gente vai conseguir colocar as nossas lutas em pautas. É isso mesmo, obrigada. Bom, eu sou o Bruno, eu já fui apresentado pelo André. Queria agradecer às chapas pela apresentação. Agora nós vamos seguir com o debate e nós vamos fazer as perguntas do Centro Acadêmico Visconde Cairu, que nós preparamos para as chapas. São 10 perguntas, ou seja, são 2 perguntas para cada chapa. Nós vamos sortear uma ordem de perguntas, então nós vamos sortear a primeira vez, vai ser perguntado para cada chapa as perguntas que serão sorteadas aqui também, depois a gente repete a mesma ordem. Então nós vamos sortear a ordem aqui agora e depois a gente sorteia pergunta a pergunta. Primeira é a Universidade em Movimento. A segunda é Quem Vem com Tudo Não Cansa. Depois a terceira, Não Vou Me Adaptar. A quarta é 27 de outubro. E a quinta, a reação. Então agora nós vamos sortear as perguntas. Elas versam em alguns grandes temas que o Centro Acadêmico de Visconde Cairu selecionou para serem perguntados, que são segurança, democracia na USP, extensão universitária, fundações e iniciativa privada e graduação. Então vamos sortear a primeira pergunta.
Bom, a primeira pergunta é para a chapa Universidade em Movimento. A pergunta é sobre segurança. A pergunta é a seguinte: como os representantes discentes nos colegiados centrais podem atuar no debate sobre a segurança na Universidade de São Paulo? São 2 minutos de resposta, desculpa, eu não tinha avisado. Pessoal, boa noite. Meu nome é Caetano, sou estudante da Ciências Sociais. Antes de tudo, quando a gente fala em representação discente, eu acho que é importante a gente discutir algo que esteve em pauta no movimento, mas talvez no segundo plano. Se o voto do representante discente é dele, ou se o voto do representante discente ele é do conjunto dos estudantes, uma vez que a gente fala tanto aqui em representar a todos ou a muitos. Então, antes, não vai ser a chapa Universidade em Movimento que vai definir o voto que a representação discente teria, por exemplo, dentro do Conselho Universitário ou dentro do Conselho Geral da USP. Esse voto teria que ser discutido nos espaços do movimento estudantil, lidando com a pluralidade dos cursos, dos campi, etc. Então, essa é a primeira parte. Segundo, acho que a questão não se resume apenas a votação no conselho, a apertar um botão dizendo sim ou não a tal medida. Eu acho que os estudantes têm que contribuir, tem que ter uma atuação propositiva também. A gente fala muito contra, e a gente precisa falar também, participar dos conselhos, colocando questões, chamando professores, funcionários, chamando entidades da sociedade civil para debater esses temas conosco. Então, nesse sentido, eu acho que a contribuição que a chapa Universidade em Movimento teria a dar para o conjunto dos estudantes debater em assembleias, em centros acadêmicos, nos cursos, junto com as gestões de CA, enfim, eu acho que é algo que precisa lidar com o seguinte: a USP ela não pode ser uma bolha, nem no sentido bom, nem no sentido ruim. Acusam a gente de querer ser privilegiado, né? Eles querem que não tenha polícia dentro do campus para poder fumar maconha em paz, né? E também a gente não pode querer que aqui seja o único lugar seguro da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo é inteira insegura. Então, nesse sentido, a gente não tem que tirar um coelho da cartola e apresentar mágicas para solucionar o problema de segurança na USP. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar, por exemplo, algo que a gente precisa pensar. Movimento de pessoas traz mais segurança, traz sensação de segurança. Iluminação traz mais sensação de segurança. Uma universidade que fecha os seus portões e que cobra carteirinha para entrar aqui, que não abre nem os seus banheiros no final de semana para utilizar esse grande espaço, não é uma universidade que pode... Obrigado. A segunda pergunta é para quem vem o Caio, esse menino aqui que está levantando a plaquinha para quem não conseguir ver o cronômetro de 30 segundos e 1 minuto. Nós vamos sortear agora a segunda pergunta, que é para a chapa Quem Vem com Tudo Não Cansa. O tema é democracia na USP. Na opinião da chapa, foi acertada a decisão do último Conselho de Centros Acadêmicos que, ao deliberar sobre a composição da comissão gestora do DCE, preferiu não incluir os centros acadêmicos da Escola Politécnica e da FEA USP? Pode responder. Bom, na nossa proposta, como o Fred falou no começo, meu nome é Pedro, eu sou estudante do Direito. Na nossa proposta, nós dissemos que nós queremos um movimento estudantil mais amplo, mais inclusivo, que traga a discussão para todos os estudantes mesmo. E nós soltamos nosso grupo uma nota no dia 30 de novembro, criticando a decisão do CCA de não incluir o Centro Acadêmico da FEA e da Poli e o GPOLI no Conselho Gestor. A gente tinha acabado de passar por uma Assembleia Geral que colocou a adiação das eleições do DCE, tinha muita gente criticando o movimento, chamando o movimento de golpista, por exemplo, e forças da própria esquerda que se dizem que querem um movimento inclusivo, tal, um movimento de massas que agregue a todos, votaram por por barrar o CAVC e o GPOLI. Então nós acreditamos que essa decisão foi totalmente injustificada, porque são duas entidades que representam grande parte dos estudantes e nunca é demais mais gente para discutir, né? Por mais que, e aqui eu não entro no mérito se eu sou a favor ou contra as atitudes que os centros acadêmicos, as gestões tomam, mas eu acho que isso não é importante. Eu acho que eles deveriam ter sido aceitos para fazer parte, para entrar na discussão. E a postura que eles iam ter, isso é indiferente. Eu acho que, por mais que você seja contrário às outras opiniões, você tem que se ouvir e ser aberto a elas. Acabou? Finalizando. Obrigado.
A terceira pergunta vai ser para a chapa Não Vou Me Adaptar. O tema é graduação. A USP enfrenta uma escassez de docentes. No curso de economia, por exemplo, 2 claros deixaram de ser preenchidos no ano passado por falta de qualificação ou interesse dos candidatos. Quais medidas pontuais a universidade pode tomar para atrair bons professores aos seus quadros? Pode responder. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro, como já foi apresentado, sou estudante de Ciências Sociais. Na verdade, fico contente dessa pergunta ter caído com a nossa chapa, porque conversando com alguns colegas que eu tenho aqui na FEA antes do debate, eu ouvi como dica, inclusive, de um tema que seria muito pertinente da gente se tratar no dia de hoje, a questão da reforma da grade curricular, que a própria faculdade aqui que a gente está sob o risco de sofrer nesse ano, de um processo que já vem desde o ano passado, por conta justamente da escassez de professores dentro da universidade. E eu acho que a gente discutir essa questão da graduação tem a ver, inclusive, com os outros temas que foram tratados. A questão da democracia na USP, porque quando a gente discute graduação, a gente discute graduação deve ou não ser uma prioridade de investimento e de olhar dentro da universidade. Nós temos atualmente uma reitoria e um reitor dentro da universidade que prefere gastar dinheiro muitas vezes em grandes obras dentro do nosso campus, em centros de convenções, em obras faraônicas que a gente vai tropeçando ao longo do campus da cidade universitária, mas muitas vezes não olha para os problemas que todos nós sentimos dia a dia, dentro da nossa sala de aula, frente aos nossos professores e junto com os nossos colegas. Problemas semelhantes aconteceram no ano passado, por exemplo, na EASH, com a ameaça de corte de mais de 330 vagas lá dentro e fechamento de cursos também, medidas que só foram derrotadas, isso é muito importante de sublinhar, pela mobilização e pela luta estudantil. Porque isso é o fundamental de sublinhar nesse ponto e em todos os pontos desse debate. A chapa Não Vou Me Adaptar traz uma proposta da maneira como a gente pode democratizar a universidade. Na nossa opinião, o movimento estudantil não pode ser um instrumento de poucos, não pode estar restrito na mão de poucas pessoas que se auto-intitulam a vanguarda iluminada e que vão conduzir todos atrás. Mas, ao mesmo tempo, o movimento estudantil tem que estar do lado da grande maioria dos estudantes e ao lado do interesse dos estudantes. Os RDs do Conselho Universitário, por exemplo, devem sempre defender o interesse dos estudantes, não se utilizar dos espaços, muitas vezes, para fazer média com os professores e com o próprio reitor, como muitas vezes a gente viu por parte de outras chapas, membros de outras chapas aqui. Obrigado. A próxima é para a chapa 27 de outubro. O tema é Democracia na USP. Como a chapa encara a ação dos partidos políticos e outros agentes externos na universidade e no cotidiano do movimento estudantil da USP? Pode responder. Bom, eu mesmo sou de um partido, né? Eu acho que é totalmente natural a atuação de partidos, porque os partidos fazem parte da vida cotidiana de todo mundo. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a própria reitoria, ela é ligada a um partido, né? O Rodas é ligado ao PSDB e grande parte da burocracia universitária também é ligada a esse partido, porque finalmente é o governador quem decide quem manda na universidade. Então a gente falar que só existem partidos entre os estudantes é uma completa falsificação. Quem manda na universidade são partidos políticos também. Aqui mesmo nessa mesa, praticamente todas as chapas têm composições de partido político. Eu acho que a gente querer que só na universidade os partidos não tenham influência ou não possam debater as questões é uma completa fantasia e é deixar nas mãos daqueles que efetivamente dirigem a universidade, né, que é o governo, é o PSDB e tudo mais. Eu acho que a grande polêmica aí é que, entre os estudantes, são partidos de esquerda, né, são partidos de oposição ao governo, que atuam em sua maioria, e que propõem mudanças para a universidade. Né? Propõem maior democracia na universidade, né, quer dizer, o fim dessa reitoria ditatorial que a gente tem aí, onde os estudantes não têm nenhum poder de decisão. É contra a privatização, porque a gente sabe que o PSDB é o maior privatizador do país, e a maioria dos partidos que atuam no movimento estudantil são contra. Então, acho que essa polêmica, né, sobre os partidos, ela é totalmente falsa e serve para calar justamente uma voz de oposição à reitoria e à política que o governo vem implementando na universidade. Obrigado. Eu queria usar esses 15 segundos, posso? Pode. Só para dizer o seguinte, muito sinteticamente,